E aí, meus queridinhos, tudo bem? Bora para mais um videozinho. Agora eu vou falar sobre escopos de variáveis. Não só sobre as variáveis, eu quero falar sobre aonde que está a vida útil dessas benditas. É que eu tô esse barulhinho aqui de raspadinhas, é que aqui tá cheio de pernilongos. Vamos lá. Se eu declarar aqui uma variável x10, aonde que ela está? Veja que eu já tentei gravar esse vídeo uma outra vez, mas eu acabei errando numa pequena parte. Se eu executar aqui o x, beleza, não deu nada, print de x, ele vai estar aqui do 10. Se eu fizer uma função, vou chamar, sei lá, de função x, ok? 2 pontos. Veja que eu não estou passando ela como parâmetro, não estou passando x como parâmetro, mas eu estou escrevendo aqui. Se eu vier aqui executar, por exemplo, e executar, qual que vai ser o valor que vai sair? Vai ser o valor 10. Por que isso? No Python, nós temos duas funções que ajudam a nós vermos isso, que são as funções globals e a função também que é a locals. Elas exibem quais são as variáveis globais e quais são as variáveis locais. Globais neste caso, são as variáveis que estão acima de todos os escopos e as locais são referentes àquele escopo específico. Então vamos lá, vamos manter o escopo doideirão aqui, que é o total, que é onde está o x. Então se eu vier aqui e der um print globals, são as variáveis globais, na hora que eu executar vai ter esse monte aqui que é o name, main, doc, blá 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 blá, e chega aqui no final eu tenho x, que é essa variável que eu declarei. Se eu fizer se eu rodar aqui o locals, Ctrl Shift F10, veja que ele tem o mesmo nome. Por quê? Porque mesmo nós estamos executando a função global, está no mesmo escopo que a local. Então a local está no mesmo escopo que a global, né? É o inverso. Se eu vier aqui no def, ok? E eu passar uma variável que eu vou chamar de y, por exemplo, e eu printar aqui a y, e eu executar a y, vou chamar a função de x e vou colocar, sei lá, o valor plofs. Beleza? Então, se eu executar, ele vai sair o valorzinho plofs ali em cima, ok? E se eu vier aqui e colocar um locals, então print locals, ok? E eu vier aqui executar novamente, veja que ele vai aparecer aqui a variável y, que é exatamente esta variável aqui, e aqui dentro do plofs. E todas aquelas outras variáveis que apareciam no globals são variáveis acima desse escopo. Então, o y ele está sendo acessado só aqui. Tanto que, eu vou até mudar um pouquinho. Eu vou colocar aqui uma variável chamada y igual a juvenal. Beleza? Se eu vier aqui e eu executar, ele vai aparecer y juvenal e eu não tenho mais nada. Veja que eu não declarei o y fora. O y ele só está dentro desse escopo. Se eu escrever aqui y, eu dar um print no y aqui, ele não existe. Por quê? Ele só existe no escopo dessa função. Terminou a função, ele deixa de existir. Ok? E se eu tivesse uma outra função aqui dentro? Dá para colocar uma função dentro da função? Dá. Então vou colocar a função dentro função. Ok? E vou colocar, sei lá, print locals. Então eu vou chamar essa variável de var dentro var. Vou chamar desse jeito, ok? E vou colocar o valor de churros. Só para nós termos um valor. E veja que aqui eu estou colocando o print de locals também. Beleza? Então, eu tenho que fazer o quê? Primeiro de tudo, eu tenho que retornar essa função para poder chamá-la depois. Return fun dentro função. E eu só vou chamar a referência, eu não vou voltar esse bendito. Na hora que eu executar, veja que eu tenho aqui
a variável y, ok? Que ela é ordenada. Eu tenho aqui a variável y com o valor de juvenal, que é exatamente este, e eu tenho a função, e eu tenho aqui o classe aqui dele, né, o objeto dele aqui já bem definido, que é o function, e aqui está onde ele está guardado. Beleza? Então, se eu vier aqui e eu colocar, sei lá, o nome de z nessa variável, fun, e eu vier aqui e executar esse z, olha só que legal. Ele vai voltar a variável daqui de dentro. Por quê? Porque eu retornei essa função e eu executei esse bendito aqui fora. Nossa, dá para fazer isso? Dá. Na hora que nós criamos um objeto, se viermos aqui na classe aqui, na hora que nós criamos o objeto, né? De qualquer jeito, na hora que nós criamos a classe aqui dentro, é praticamente a mesma coisa. Veja que eu tenho as funções aqui dentro dela e logo depois, e para cada uma delas tem os seus determinados métodos. Dentro de cada método tem o seu determinado comportamento. É a mesma coisa. Por que é importante isso? Porque quando nós começarmos a tratar de classes de uma forma mais específica e assuntos correlatos, é muito importante você saber qual que é o escopo da função e em qual canto está essa função. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, que eu passo outros exemplos ou coisas parecidas. Beleza, meus amores? Beijos na bunda e até mais.